Experimenta a noiva do Cordeiro com a paz do Senhor. Amém, meus amados? Quantos trouxeram a Bíblia, irmãos? Vamos abri-la. O primeiro livro da Bíblia Sagrada é Gênesis, capítulo de número 24, 25 e 26. Aleluia. Nós vamos ler alguns versículos. Gênesis capítulo 24, e os versículos 62 e 63, que nos diz assim: Ora, Isaac vinha de caminho de Betel, Berlerói, porque habitava na terra do Neguebe, ou sul. Saíra Isaac a meditar no campo, ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinha camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo Isaac, apeou do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E o meu senhor respondeu: então tomou ela o véu e se cobriu. Capítulo de número 25 de Gênesis, que nos diz assim, versículo de número 24, 21 a seguir: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações. E Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, porque vivo eu? Perguntou ela. E consultou ao Senhor. E respondeu o Senhor: duas nações há no teu ventre, dois povos nascidos de ti se dividirão. Um povo servirá o mais forte, servirá o mais moço. Capítulo 26, nós vamos ler aqui o versículo 8. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando na janela, viu que Isaac acariciava Rebeca, sua mulher. Amém? Amém. Fecha a tua Bíblia, por favor. Fecha a tua Bíblia. Diga assim: Senhor, eu estou aqui, porque eu acredito que o Senhor tem algo novo para mim. Eu não estou aqui aleatoriamente. Não permita eu sair daqui da mesma maneira que eu entrei. Que a tua palavra ela possa mudar a minha visão, que eu possa referenciar, porque o Senhor tem coisas grandes para a minha vida e para a tua igreja. Se você crê, sente glorificando o nome de Jesus. Queridos, eu sou grato a Deus por mais uma vez estar ocupando essa tribuna e fazendo uso da palavra de Deus. Nosso irmão, amigo, presbítero Josué, e o companheiro também presbítero, que nos auxilia, e todo Vida Jovem, irmãos, que está cooperando, o coral Vida Jovem que está cooperando conosco, e a igreja do Senhor, que está aqui não simplesmente por estar, porque acredita que Deus tem algo novo para as nossas vidas. Amém, queridos? Quem está feliz por estar na casa de Deus? Irmãos, nós lemos aqui alguns versículos. Quando nós começamos a estudar a palavra de Deus, nós vamos encontrar o Senhor preservando uma família, separando essa família, tirando essa família de Ur dos Caldeus, para que dessa família o Senhor fizesse nação, o Senhor viesse multiplicar e criasse, gerasse uma nação simplesmente para adorar a Deus, um povo diferente. Deus preserva ao servo dele, Abrão, tira de Ur dos Caldeus, de entre os rios,
e faz promessa a Abraão. O interessante, meus irmãos, que Deus ainda não havia aparecido a Abraão, nem no capítulo 11 e nem no capítulo 12. Deus só havia falado com Abraão. No capítulo 12, nós vamos ver que Abraão, ele começa a ter uma percepção daquilo que Deus havia falado para ele sobre as promessas. Abraão, ele estava debaixo de uma promessa, mas porém, Abraão ainda não havia visto Deus. Quando nós vamos acompanhando a palavra, a narrativa da palavra, você vai ver que Abraão, no capítulo 12, no versículo 6 a seguir, Abraão, ele passa na terra dos cananeus. E os cananeus, eles estão adorando ali no carvalho, debaixo daquele carvalho. E Abraão, ele observa que eles estavam buscando visão, buscando uma palavra, buscando uma promessa, buscando um norte de Deus, adorando a um carvalho. Mas só que Abraão, Deus já havia tirado a ele do meio do paganismo. Abraão, ele nasceu em Ur dos Caldeus, e naquela região, na Mesopotâmia, eles tinham o costume de adorar a diversos deuses. E Abraão, meus amados, segundo o Talmud, um dos irmãos de Abraão foi assassinado pelo patriarca daquela cidade. E Deus, para poupar a vida de Abraão e de sua família, tira Abraão do meio da tua parentela. E novamente, quando seu pai morre, a Bíblia veio dizer que Deus aparece novamente e fala com Abraão. Só que quando nós vamos observar, Deus não aparece a Abraão, Deus fala com Abraão. Mas quando você lê o capítulo 12, quando Abraão ele recebe a promessa, e Deus fala que todas as famílias da terra seriam benditas em Abraão, que faria dele uma grande nação, Deus faz promessa a Abraão, mas não aparece a Abraão. Era somente Deus falando por intermédio de revelação a Abraão. Abraão, ele acreditando na promessa de Deus. Abraão ouvindo a palavra de Deus. Abraão agora, ele passando pelos cananeus, ele observa os cananeus adorando ao Deus pagão. Mas a Abraão, ele passa a passos largos. Você pode observar e ler o texto no capítulo de número 12, versículo 6 a seguir. Quando Abraão, ele passa pelos cananeus que estavam adorando em carvalhais, interessante que Abraão, ele vai agora para Betel. Em Betel, ele edifica um altar. Agora Abraão, ele não se deu por satisfeito. Ele sai de Betel e vai para Ai. Ai era uma cidade destruída, uma cidade já histórica com cerca de 500 anos de fundação. Mas porém, Abraão, ele edifica um altar em Ai também e adora a Deus. Só que o que me chama a atenção é que Abraão, ele resolveu adorar a Deus sem ver Deus. Lá em Betel. E mesmo não vendo Deus, mas tendo a promessa de Deus, ele sai de Betel e vai adorar a Deus em uma terra aonde a terra estava destruída, edificando um altar. E parece que não, mas Deus se agradou do sacrifício de Abraão e se manifesta e na presença de Abraão e faz promessas novamente a Abraão. Pastor, o que isso tem a ver? Queridos, tem pessoas que só querem adorar a Deus aqui dentro em Betel. Nós temos que adorar a Deus aqui dentro, sim, em Betel. Mas também lá em Ai nós temos que adorar aonde a terra está destruída, aonde as drogas estão destruindo os lares, as famílias. Deus nos levantou, nos fez promessas para sermos adoradores, não somente em Betel, mas também em terras destruídas, para a glória do teu nome santo. Aí, queridos, olha que coisa maravilhosa. Abraão, Deus faz a promessa, Abraão edifica altares, por pelo menos 4 altares. Deus falou que dele descenderia nações, dele ele levantaria a nação, dele ele daria um herdeiro. E o interessante é que Abraão, com cerca de 99 anos, aparece Deus e ainda vem chamando a atenção de Abraão, dizendo para ele: Abraão, ser perfeito, meu filho.
Aleluia. Ser perfeito, anda na minha presença. Já pensou? Um homem velho daquele, meus irmãos, sendo chamado a atenção para ser perfeito. É porque Abraão ainda faltava alguma coisa. Deus chamando a atenção de Abraão. Quem dirá eu e você, meus irmãos? Quem dirá nós, essa nossa geração? Nessa noite o Espírito de Deus vem nos dizer: ser perfeito, porque o Senhor, seu Deus, sou perfeito. Ele está entre nós. Ele está buscando perfeição em nossa adoração, em nossa maneira de servir, em nossa maneira de andar, em nossa maneira de falar, porque Ele é santo, Ele é perfeito. Você pode levantar a tua mão e glorificar a esse Deus? Pois bem, 99 anos, no capítulo de número 19, Deus faz a promessa. Sarai ri, tira sarro, o dito popular. O interessante é que 1 ano depois, aí o sorriso dela aumenta. Cerca de 9 anos depois se cumpre a promessa. 9 meses depois se cumpre a promessa. Agora o menino desamado, o menino cresce, agora vem Deus pedindo o menino. O interessante é que Abraão não cochilou entre dois pensamentos, foi e fez conforme o Senhor havia ordenado. Deus dá livramento, proveu o cordeiro. Agora o menino já está adulto com cerca de 40 anos. Diga para o teu irmão, 40 anos. 40 anos. Isaac tinha. O interessante, irmãos, que Sara já havia falecido, descido à terra fria. Só que o moço ainda era beatão, o moço ainda era solteiro. E Abraão, ele estava debaixo de uma promessa. Isaac também estava debaixo de uma promessa. Só que ele ainda era solteiro. E Deus falou que por intermédio de Abraão, ele daria uma semente, dia da sua semente, e assim sucessivamente as nações proliferaria naquela região. Mas só que tem um porém, o que nós observamos é que Isaac, ele ainda era solteiro. Só que quando nós lemos o capítulo de número 24, quando Eliezer ele sai para buscar a moça, quando ele chega na região, ele encontra diversas moças tirando água, dando água ao rebanho. Só que ele faz um propósito com Deus. Aquela moça que me der água para beber e der água para os meus 10 camelos, será essa moça que o meu Deus tem escolhido. O interessante, irmãos, que Eliezer ele acaba de falar, se cumpre a profecia na vida daquela moça. A profecia foi para ela. A profecia foi para Rebeca. Ele acaba de fechar, a menina vem, ele pede água, ela dá água para ele e ainda dá água para beber para os 10 camelos. Mas o que me chama a atenção é que a moça, ela não deu água para um camelinho qualquer, foram 10 camelos. Somente 10 camelos. Um camelo adulto, ele chega a tomar cerca de 120 litros a 200 litros d'água. Agora me pasme saber que foram 10. Se foram 10, no mínimo 1.200 litros de água aquela moça deu para os camelos. Mas ela não deixou de cumprir com o desejo do coração do servo de Deus. Aleluia. Irmão, se nós formos entrar nessa passagem, é uma simbologia de Cristo e a noiva. Eliezer, ele representa o Espírito Santo. Os camelos representam o ministério. Rebeca representa a noiva. Isaac representa a Cristo. Só que nós não temos tempo para falar disso. Mas nós vamos adiantar o negócio aqui. O interessante é que quando eles fizeram a negociação, pagaram o pendente e foram. Quando chega no cair da tarde, o que Isaac faz de costume? Isaac vai orar. O interessante é que Isaac ele bate o joelhão no chão e começa a orar. E começa a abençoar a terra do pai, o gado do pai, a multiplicação, que Deus abençoasse os funcionários, os empregados, que os empregados não ficassem doentes. Isso é um pensamento meu. Mas o que me chama a atenção é que de repente Isaac ele percebe algo diferente. Isaac ele olha e vem vindo os camelos. Isaac ele observa e Rebeca ao mesmo tempo vem. Isaac pergunta para Eliezer: quem é
aquele rapaz, aquele moço. E Rebeca, e aí Eliezer fala, é o meu Senhor. Ela pega e cobre o seu rosto e desce do camelo e vai de encontro com Isaac. Irmãos, eu quero falar nesta noite sobre o poder da oração. O porquê eu quero falar pelo poder da oração? Algo interessante Deus colocou em meu coração nesses últimos dias. Tem pessoas que estão desfalecendo na oração. Tem pessoas que estão aguardando a volta do meio Salvador com a boca fechada e os braços cruzados. Mas nesta noite o Espírito de Deus vem nos falar sobre a oração. Quando nós percebemos que Isaac está orando, a primeira coisa que eu aprendo, que quando eu oro, a minha visão, ela é restaurada. A minha visão, além de ser restaurada, ela é ampliada. Isaac, ele estava orando e eis que de repente ele viu o camelo vindo de encontro a ele. Em segundo lugar, quem ora é reverenciado. Rebeca, ela é uma simbologia da igreja. Quem ora é reverenciado pela igreja. É necessário orarmos para que as portas dos céus venham se abrir, as janelas dos céus venham se abrir, para que o milagre venha acontecer no meio do povo de Deus. Tem pessoas que querem que Deus opere milagre, mas parece um monólogo. Nós vamos encontrar na Bíblia os profetas batendo palmas para chamar a atenção da nação de Israel. Nós vamos encontrar o povo de Deus rodeando muralhas para atrair a presença de Deus. Tem pessoas que querem atrair o milagre, a presença de Deus, mas não querem abrir a boca para orar, para buscar a presença de Deus. Aí perde a visão, aí não é respeitado, não é reverenciado. Mas nessa noite, meu Deus, me usa para dizer, é tempo de abrir a tua boca, orar para que Deus venha te dar visão e restaurar a tua comunhão e reverência sobre aquilo que tu faz diante de Deus. Pastor, isso não tem nada a ver. Porque Paulo era temido até por Satanás? Porque ele era conhecido de Deus. Capítulo 19 de Atos dos Apóstolos, Paulo, ele não era temido porque ele pregava bem ou porque ele orava muito, não. É porque ele tinha comunhão com os céus e ele era reverenciado dos céus e lá do inferno para a glória do nome do Senhor. O espírito imundo caiu. Um espírito de ninja caiu ali e começou a bater no filho dos sacerdotes. Mas olha que coisa interessante. De repente, sobraram-se dois. E o demônio falou na boca do rapaz: quem és tu? Hã? Quem é você? Para me expulsar? Para me tirar daqui? Não, mas eu expulso você no nome de Deus de Paulo. Mas eu conheço Paulo e sei bem quem é Jesus Cristo. E tu, quem és? Não é credencial de pastor que você vai conseguir respeito. É a tua comunhão com o dono da obra. É a minha, é a tua comunhão com Ele que vai nos identificar, tanto no céu como na terra, como em qualquer lugar, no mundo espiritual. Segundo, agora Isaac casa, irmãos. E agora Isaac descobre que a mulher tem defeito de fabricação. A mulher é estéril. Isaac agora torna a orar. 20 anos. Isaac estava com 40 anos. Agora Isaac ora por pelo menos 20 anos.
Você não entendeu ainda, irmãos? 20 anos em busca da mesma coisa. Eu imagino só você orar 20 anos, presbítero, com a mesma coisa, no propósito da mesma coisa, desejando a mesma coisa. Ah, para! Não, eu fiquei falando, mas esse camarada é insistente demais. 20 anos! Só que eu fui orar para Deus me dar o entendimento dessa oração. Não era uma oração simples, porque Deus queria operar algo sobrenatural na vida de Isaac, para que o nome dele viesse a ser lembrado. Quando nós observamos esse texto que nós lemos, capítulo 25, versículo 21, Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor lhe ouviu a orações. Não foi uma oração, mas foram 20 anos de orações. A mesma petição, a mesma coisa, a insistência. A palavra original para oração quer dizer atar, orar, persistir. E Isaac, ele orou, ele persistiu em orar, em buscar a Deus. E a tradução para isso também se dá de um modo positivo: ceder, dar-se, se entregar. Irmãos, de tanto Isaac falar com Deus, de tanto Isaac insistir com Deus, Deus não conseguiu, não aguentou. Isaac venceu Deus. Deus teve que ceder para Isaac. Deus se curvou para Isaac de tanta insistência. Você está, pastor, você está inventando. Não estou. Foram 20 anos de perseverança. Só que nós vamos observar o porquê que Deus provou tanto a Isaac. Rebeca descobre que está grávida. Ela vai ter com Deus. Ela não murmura. Ela vai procurar Deus. Foi Deus que abriu a madre. Era Deus que poderia solucionar. Ela achava que estava com problema ainda, mas não era. Aleluia. Agora Deus vem revelando para ela que eram 2 povos, 2 nações. O maior serviria o menor. Irmãos, eu fui orar a Deus. Consultei um rabino. E o rabino falou para mim algo interessante. Na nossa tradição, o porquê que Deus aborrece a Esaú é porque quando Rebeca passava de frente qualquer monumento ou templo pagão, Esaú saltava no ventre de tua mãe e Isaac brigava com ele. Foi por isso que Deus aborreceu a Esaú desde o ventre. É por isso que Deus diz que o maior servirá ao menor. Prove isso. O rapaz cresce, ele troca o teu prêmio de primogenitura por um prato de lentilha. O rapaz cresce, namora e casa com mulher cananeia. A ordem era não casar com mulher cananeia. O rapaz cresce, casa, se torna idólatra agora. Deus, pela sua presciência, aborreceu a Esaú. Mas o que me chama a atenção foi que Isaac, ele orou durante 20 anos e a bênção foi dobrada. Bênção dobrada. Esaú representa a bênção da terra, mas Jacó não, representa a bênção do céu. Tem crente que a natureza dele é de Esaú, mas tem crente que a natureza dele é de Jacó transformado. Mas ele orou 20 anos e Deus ouviu, Deus cedeu a tua petição. Eu não sei quanto tempo você está orando, de que maneira você está orando, mas o dito é para que você persevere na oração, persevere no pedir,
Persevere em buscar a Deus, porque no momento certo Ele vai ouvir, Ele vai ceder a tua petição para a glória do teu nome. Você quer ver algo interessante? Deus, Ele quer que o seu nome venha a ser glorificado. Então é necessário que eu e você tome exemplo. Como? Que exemplo? Quer exemplo maior do que esse? De perseverança. 20 anos de perseverança, 20 anos na mesma petição, e Deus ouviu a oração. Terceiro, agora os meninos crescem e Deus permite que uma seca venha da região do sul onde ele habitava, e eles vão para a terra dos filisteus em Gerar. Em Gerar, ele diz: olha, eu vou descer até o Egito. E Deus diz para ele: não é para você descer no Egito, porque vai ser aqui que eu vou te abençoar, essa terra aqui que eu prometi a Abraão teu pai. Foi essa terra que eu prometi. Não é para você descer para o Egito, não é para você fazer negócio com os egípcios, porque a promessa está aqui nessa terra. Eu fiz uma promessa para Abraão, foi aqui. Eu trouxe Abraão, foi aqui. E não é que ele ficou na terra, ele aguardou. E o que me chama a atenção é que foi naquela terra que Deus resolveu abençoar a Isaac. Pastor, o que isso tem a ver conosco? Não é para você ir para o Egito. Vai ser nessa terra que o Senhor te colocou que Ele vai te abençoar. Aleluia. Pastor, mas estão se levantando contra mim. Mas é aí que você deve ficar. O meu trabalho não está sendo aprovado, as pessoas não me recebem, não me aceitam. Mas é aí que é para você ficar. Aleluia. Aleluia. Olha a coisa mais interessante que eu vejo aqui. Agora vem Isaac. No final da tarde, ele entra na sua casa e acaricia sua esposa. E ele vê, o adversário vê. Parece que não tem nada para mim, nada para você, né? Aleluia. Mas o Espírito de Deus falou comigo. Fala para mim, igreja. Fala para os casais. Fala para o pai de família. Quando tu chegar na tua casa, ame a tua esposa, acaricie a tua esposa, agrade a tua esposa, beije o teu filho, para que o inimigo veja que você tem zelado do patrimônio que Deus te deu. Quantos pais de famílias que já não tem mais diálogo com a mulher, com os filhos? E a herança é presente, é dádiva de Deus. Tem vergonha de acariciar a esposa, o presente que Deus deu para ele. Tem vergonha de falar palavras de agrado para a esposa, porque acha que isso daí é mundano. Só que tem um porém, se você for observar o texto aqui que nós lemos, capítulo 26, versículo 20 ao versículo 8. Ora, tendo Isaac permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando pela janela. Você pensa que o inimigo não olha o que você está fazendo lá dentro da tua casa? Aleluia. O Espírito de Deus te pegou aqui nessa noite. Não adianta tu fugir. A bênção de Deus vai chegar lá na tua casa, mas tu vai ter que mudar a tua atitude. Aleluia. Não adianta, vai ter que mudar. Porque a bênção do Senhor nos enriquece e não acrescenta dores. Se nós seguirmos as ordenâncias, eu ouço tantas pessoas ensinar que as mulheres, nos tempos bíblicos, elas eram maltratadas. É mentira. As mulheres eram protegidas. Se você for observar,
há um grande simbolismo. Eles utilizam as mulheres. É claro que houve épocas nos tempos de Jesus que os hipócritas, os fariseus, maltratavam as mulheres. Mas no decorrer da história, elas eram protegidas. Porque eram elas que geravam filhos. Tanto é que uma mulher, quando ela não dava filho, não gerava filho, ela era amaldiçoada, era maldita.